Então vamos lá, número 12. Escreva um resumo da história do bairro onde você mora. Eu escolhi o bairro que está na nossa escola, que é Senador Camará, tá? A origem do nome se deve à estação ferroviária fundada em 1923, que atende o bairro e leva o nome de Estação Senador Camará, em homenagem ao senador Otacílio de Carvalho Camará, que foi senador da República em 1919 e 1920. Senador esse que possui parentes diretos nessa região, mais precisamente em Caxangá. Então essa é a história do início do surgimento do bairro de Senador Camará, por causa da estação ferroviária, ok? Tia, eu coloquei mais coisas, eu não coloquei tudo isso. Ah, tia, eu não moro em Senador Camará, eu moro em outro bairro. Sem problema, você pesquisou a história do bairro que você mora, tá bom? Sem problemas, tá bom? Tá? Eu só coloquei isso aqui pra gente ter, vocês terem, de repente alguém não conseguiu achar, pra você ter aí. E aí a gente vai, a página 45 e 46 a tia já corrigiu, vamos para a página 47. Na página 47, vamos botar aqui, eu botei até 47, 6. Escreva o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Porto Seguro. Esse seguro é com letra maiúscula, porque é um nome próprio, né? Um substantivo próprio, tá? 7. Onde fica localizado esse município? Fica localizado no sul do estado da Bahia, tá bom? Depois, número 8. Pesquise sobre a história do município que você vive. Letra A. Como foi a ocupação inicial no território? Houve guerra com os nativos? Então, deixa eu te explicar aqui. A cidade do Rio de Janeiro, né, a gente sabe o quê? Que os índios já estavam aqui, eles eram o quê? Os nativos que estavam aqui. Os portugueses chegaram aqui para o quê? Conquistar a terra. Só que naquela época lá de 1500, uma grande fonte de renda da exploração aqui no Brasil, o primeiro ciclo de exploração foi a madeira, principalmente o pau-brasil. Então o que aconteceu? Os franceses e os portugueses, eles brigavam, eles tinham comércio madeireiro. Então o que aconteceu? Os portugueses, os franceses vieram e se instalaram aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí perguntam o quê? Foram eles primeiros, quer dizer, os primeiros foram os índios, tá? Tirando os índios, né, que são os nativos, foram o quê? Os franceses que se instalaram aqui para explorar o comércio, por causa do comércio madeireiro, por causa do pau-brasil, que é uma árvore. Tá? Então, o que aconteceu? Os franceses se instalaram aqui. Houve guerra? Sim, porque quando os portugueses perceberam que aquele território estava sendo ocupado pelos franceses, eles foram o quê? Guerrear para expulsar os franceses, tá? Com a ajuda dos índios, tá? Uma parte dos índios ajudou os franceses e a outra parte de índios ajudou os portugueses. Os portugueses saíram vitoriosos e os franceses foram o quê? Expulsos aqui da cidade do Rio de Janeiro, e aí veio a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Letra B. Quem foram as primeiras pessoas a ocupar o município? De onde vieram e por quê? Os índios, que eram os nativos, os franceses e os portugueses. E por quê? Por causa do comércio madeireiro, tá? Então, os franceses vieram para cá para explorar esse comércio madeireiro que eles tinham com Portugal, tá bom? Letra
Não, acabou a letra não. Agora é a letra C. Então vamos agora para a letra C, tá bom? Então vamos lá, crianças. Letra C. Para ocupar o território, que ações foram feitas? Bom, eu botei aqui. Depois dessa guerra entre os franceses e os portugueses expulsam os franceses. No ano de 1565, a gente já estudou sobre isso, acontece o quê? A fundação da cidade do Rio de Janeiro. E essa ocupação começa o quê? Quando os portugueses começaram a colonizar aqui o Rio, através do Morro Cara de Cão, que é atual Morro Pão de Açúcar, que foi escolhido pela condição favorável de segurança e defesa, tá? Porque eles ficaram com receios de novos ataques. Então eles escolheram o Morro Cara de Cão para ali começar a colonização, porque seria o quê? Bom tanto para a segurança, quanto para a defesa, quanto para o ataque. Então eu botei assim, a ocupação se deu no ano de 1565, ocasião em que os portugueses colonizaram o Morro Cara de Cão, atual Morro Pão de Açúcar, que foi escolhido pela condição favorável de segurança e defesa, ok? E depois na letra D. Atualmente, o município estimula a instalação de grandes empresas. Como? Estimula sim, porque essas grandes empresas vão gerar o quê? Empregos. E se gera emprego, vai gerar o quê? Imposto. E o imposto é a forma em que o governo tem para gerar o quê? Para se sustentar, né? Os serviços públicos, eles vão ser mantidos através desses impostos. Então, eu botei aqui, incentivos fiscais. Então, na pergunta D, atualmente o município estimula a instalação de grandes empresas? Sim. Sempre todos os municípios vão estimular. Sim. Como? Alguns desses incentivos vêm através dos incentivos fiscais. Hoje a gente só teve aula de história, a gente aproveitou para fazer a correção dessas páginas que estavam faltando. Na sexta-feira, a tia vai dar aula de geografia. Vocês vão receber uma folhinha, né, de exercícios, que vai ter um exercício lá, que para você fazer vai depender da aula que você vai ter na sexta-feira. E também a tia vai dar uma aula de história, tá bom? Um beijo, até sexta-feira, fiquem com Deus. Super beijo, turma.